E se ele fez essa promessa conhecendo a gente, quem sou eu para desistir de um sonho? Hoje nós vamos falar sobre sonhos dentro do casamento, sonhos versus realidade, sonhos transformados em realidade, como você preferir. Vamos falar de tudo isso. Os sonhos, eles podem ser uma grande motivação, mas também podem ser motivo de grande frustração, né? Depende do que a gente está sonhando, de onde está vindo esse sonho, mais especificamente, se ele é um sonho nosso, se ele é um sonho de alguém para nossa vida, se ele está aterrissado ali no nosso coração. Gente, esse tema de hoje, transformar sonhos em realidade. Eita, isso é o que todo mundo quer saber, né? Como transformar sonhos em realidade no casamento. Por que é tão importante a gente falar de sonhos, gente? Porque os sonhos, eles nos motivam, eles são um combustível para a nossa vida, tá? Mas ele tem que ser o sonho certo. Existe sonhar errado, Carol? Existe sonho certo? Sim, existe, porque às vezes os sonhos entram na nossa cabeça de uma forma que não foi a gente que quis aquilo. Foi colocado na nossa vida. E aí isso, em vez de gerar uma motivação, gera uma frustração. Em vez disso ser um incentivo para que a gente haja e isso se torne realidade, porque a realidade é o quê? É você pensar uma coisa, criar na tua cabeça e transformar aquilo no teu mundo real. Então ele parte sempre de um sonho, ele sempre parte de um princípio, de um pensamento, de um desejo, de uma aspiração. Todas essas palavras são similares a sonho, né? Então aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, essas suas aspirações são sonhos. Só que nem sempre esses sonhos são colocados pela nossa vontade. Às vezes eles são sonhos dos outros que a gente pegou para nós. Qual que é o problema disso? Isso vai se tornar um problema apenas se esse sonho não condizer com aquilo que realmente a gente acredita, que realmente a gente quer. Então, dito isto, eu quero que você hoje, nessa live, que você compartilhe comigo o seu sonho. Aqui a gente delimitou casamento porque sabe que quanto mais clareza eu trago, mais palpável isso fica. Quanto mais eu consigo imaginar uma situação, mais ela pode se tornar real. Então, se eu simplesmente pegar e te perguntar, me conta teu sonho, você vai falar assim, puxa, mas qual sonho que eu vou contar? Tem tantos, né? Então, vamos delimitar hoje dentro do casamento. Esse dentro do casamento, ele pode pegar a área financeira, ele pode ser, sei lá, a realização de uma viagem, por exemplo, você com o teu marido ou você com a tua esposa, pode ser a realização, sei lá, de um projeto que vocês tenham juntos, sei lá, filhos, é um projeto, é um sonho também, né? Uma constituição de uma família mesmo, às vezes até um estado diferente do que vocês estão vivendo. Então meu sonho é ter um casamento harmonioso, um casamento tranquilo. Ou às vezes é um projeto de negócio, sei lá, a gente tem um negócio juntos e nós temos esse projeto aqui juntos, isso é um sonho. Enfim, tem várias áreas para você explorar aí. Só quero que você traga isso de dentro do casamento para que você entenda como que você está vivendo isso. Mas se você que está me acompanhando aqui não é casado, enfim, e não é o teu caso, mesmo assim compartilhe, tá? Porque o importante é a gente ter essa conexão aqui, que você vai ver que, no fundo, quando a gente pega um tema e traz para si com a responsabilidade que a gente quer, com comprometimento, isso vale para qualquer área, tá bom? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Você já teve contato na tua vida com contos de fadas? Acredito que sim, né? Acredito que a maioria de nós teve. Eu quero trazer 3 exemplos de contos de fadas para você entender o seu papel frente à expectativa que nós criamos com realização de sonhos, com relação a sonhos. Tem um que é bem conhecido, que se chama A Bela Adormecida. O segundo que eu vou trazer é da Cinderela. E o terceiro, A Bela e a Fera. Escolhi esses 3, tá? Para pegar aqui uma gama de exemplos com relação a sonhos. Carol, como que isso se relaciona a sonho? Tá? Calma, nós vamos chegar lá. O que esses contos de fadas simbolizam na nossa vida? O que eles trazem?
eles trazem, de certa forma, e de uma forma lúdica, porque geralmente a gente tem esse contato na infância, eles trazem uma expectativa. Eles trazem uma formação do que esperar do outro, do que significa um relacionamento, de qual é o meu papel dentro de um casamento, por exemplo, ali quando a gente fala em duas pessoas, né? Vamos começar pela Bela Adormecida. Bela Adormecida, se você se lembra bem, a princesa do conto, ela está dormindo, mas ela está dormindo, o ponto principal, e chega um príncipe. E esse príncipe acorda essa princesa com um beijo. Lembra dessa cena? Bela Adormecida. Então ela está dormindo, esperando o príncipe acordá-la. Esse conto de fada, ele coloca essa mulher, essa princesa, numa situação de meio que de dependência para acordar para uma vida da mão desse príncipe. A gente pode olhar e falar assim, nossa, que bonito, né? Ele veio como um salvador para ela, foi o amor verdadeiro que de fato a despertou para isso. Então a gente tem aqui, veja, é um beijo de amor verdadeiro, não foi qualquer pessoa que chegou, né? Então existe um amor verdadeiro de alguém que estava adormecido, né? Então a gente tem um lado que é muito romântico, que fala assim, nossa, eu preciso desse beijo de amor verdadeiro, mas que ao mesmo tempo traz para a mulher uma imagem, uma mensagem de que ela precisa esperar a ação desse príncipe para acordar. E enquanto ela está adormecida ali naquele, né, quase praticamente tida como morta, ela não tem noção do que está acontecendo. E esse salvador vem para ela com amor verdadeiro, sim, mas é só a partir daquele momento que ela desperta. Esse conto de fada, ele pode ser mal interpretado, né? Por quê? Se a pessoa não entende ali que o que acordou, o que fez a princesa acordar foi o amor e não necessariamente o príncipe, é aqui que eu quero que você comece a entender como que os nossos sonhos eles são moldados. Eles são moldados de acordo com aquilo que a gente acredita, com o que a gente já tem pré-estabelecido na nossa mente. Se alguém que acredita no amor vai e vê essa história, vai falar assim, nossa, o amor verdadeiro é o caminho. O amor verdadeiro é o que desperta a pessoa, é o que faz a pessoa acordar, é o que faz a pessoa levantar, né, literalmente. É o que faz a pessoa agir, se tornar quem ela é, o melhor dela, uma princesa acordada, que uma princesa adormecida não tá fazendo nada, né? Então, o amor verdadeiro é o que faz ela se mover. Isso é uma visão de quem tem já algo na cabeça pré-estabelecido de que o amor é o caminho. Mas e quem não tem essa imagem? E quem tem a imagem de que para que esse amor verdadeiro aconteça, eu preciso de um príncipe. Gente, isso que eu tô falando pra você, como ele é embutido num momento da nossa vida que a gente que é lúdico, isso embutiu na mente das pessoas determinadas expectativas. E em vez da pessoa se fixar que é o amor verdadeiro que transforma, ela se fixa que é a pessoa que é o príncipe. É o príncipe que tem que vir me acordar. Porque eu tô dependendo desse príncipe vir me acordar. Enquanto ele não vier, eu tô aqui adormecida. Então isso meio que trava, esse tipo de pensamento meio que trava o sonho. Porque a pessoa ela fica dependente. E hoje eu vejo muitas pessoas que são dependentes umas das outras. Dependentes. Para tudo eu preciso de aprovação. Eu quero fazer algo por mim, eu preciso saber se isso vai ser aceito pelo outro. Eu quero realizar um sonho, mas eu preciso saber se esse também é o sonho da outra pessoa. Né? Isso pode acontecer tanto da mulher ser dependente com o homem, quanto vice-versa. Mas o mais comum é a gente ver o quê? A mulher com o homem, é o mais comum. Por vários fatores. Não vamos entrar nesses fatores aqui nessa live, não é o propósito. Por vários fatores. Não significa também que seja o padrão. Existem mulheres que são muito mais independentes e tal. E que fazem acontecer. Mas o fato é que a mulher ela tem um grande poder de influência dentro do relacionamento. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Carol, por que você fala tanto com mulher, não fala mais com homem? Sendo até que tem homem aqui na live. Eu sei que tem, e são muito bem-vindos. E eu não excluo os homens. Simplesmente eu falo para as mulheres, porque eu sei que as mulheres têm um papel
fundamental de influenciar. Os homens influenciam também? Sim, influenciam. E a gente não precisa comparar os dois aqui. Cada um tem as suas fortalezas. Os homens são muito bons em algumas coisas que as mulheres não são. E as mulheres são muito boas em algumas coisas que os homens não são. E por isso, e por ver dois exemplos que são grandiosos para mim, que daí agora não é conto de fada, mas que inspira na forma como eu trabalho e o porquê de eu me direcionar às mulheres, é a primeira mulher, a Eva, e a segunda Eva, que é Maria. Duas mulheres. Duas mulheres que foram muito influentes. A influência dessas mulheres teve desfechos diferentes, mas as duas tiveram grande influência. A primeira Eva, primeira criação, você conhece a história? Influenciou o marido para comer o fruto proibido. Né? Não foi assim? Pois bem, a mulher teve essa influência e por essa influência, que foi devido a um erro, que foi devido a um pecado original, que foi devido a uma desobediência à vontade de Deus, aí contrário ao sonho que Deus tinha para essa mulher e para esse homem, entrou o pecado no mundo através de uma mulher. Olha a influência de uma mulher aqui. Mas também uma mulher, que também é dita como segunda Eva, que é Maria. Aquela que agora é a nova Arca da Aliança. Por ela também entrou a salvação. Ou seja, quando eu olho para essas duas mulheres, eu vejo que se por uma mulher entrou o pecado e por uma mulher entrou a salvação, então é com a mulher que eu vou falar. Não estou desprezando os homens. No momento certo eu vou falar com os homens, mas agora eu quero falar com as mulheres. E os homens que estão aqui, fiquem aqui comigo que você vai ver que você vai ajudar também, tá? Só estou justificando algumas coisas que as pessoas perguntam. Vamos para o segundo exemplo? A gente falou da Bela Adormecida. Segundo exemplo, Cinderela. Vamos relembrar quem que é a Cinderela. Cinderela é uma moça humilde que tá ali fazendo serviço da casa. Você sabe como que é, ela tá ali sempre fazendo serviço de casa. Obviamente que uma pessoa que faz o serviço de casa, ela não coloca assim um salto para fazer serviço de casa, ela não vai arrumar o cabelo, ela pode até, se ela for mais vaidosa, querer se arrumar, mas ela, enfim, ela tá ali com uma roupa simples, ela às vezes tá até meio suja, ela tá ali numa figura de muita humildade, inclusive, né? Fazendo um serviço que é muitíssimo importante, que às vezes é pouco reconhecido. E esta mulher, esta Cinderela, ela vai se transformar numa princesa, de novo, pelo ato de um príncipe. Então, nesse caso, claro que nós temos aqui mais uma mensagem do amor, né? O amor ali simbolizado. Para quem que vai caber o sapato? Lembra que a Cinderela, ela vai na festa, perde o sapato e depois o príncipe quer achar quem que é o dono, quem é o pé, né, daquele sapato. Então ali existe uma mensagem de que a pessoa que se encaixa, quer dizer, a pessoa que de fato, o amor ele se encaixa, ele tem um formato, ele tem um indício, ele deixa rastro. O amor deixa rastro. Então nesse caso ali, para quem acredita que o amor é a chave, que o amor é a conexão, vai entender que existe ali um ensinamento de amor verdadeiro que fez com que esse príncipe fosse aonde fosse, que ele chegasse num local em que ele não frequentava, num bairro que ele não frequentava, numa casa que ele não frequentava, que ele, de fato, se casasse com uma mulher que não era do mesmo nível social dele, ou seja, o amor ele transporta barreiras, ele vai além, ele não vai olhar para esses detalhes. Isso é um detalhe perto do amor verdadeiro. Agora, para quem tem crenças limitantes com relação ao amor, vai olhar para essa cena e vai falar assim, olha lá, mais uma vez, a mulher, ela tá ali, lavando o chão, né? Fazendo serviço da casa, ela tá ali fazendo serviço pesado, ela é a mais submissa, e quem vem de novo é um salvador, é um homem e tal, e aquela coisa toda. Então,
A mesma história passa um ensinamento diferente de acordo com aquilo que a pessoa já acredita. E esse já acreditar vem da existência dela. Ela veio no mundo, ela já começa a ter essas percepções a partir daquilo que ela está vivendo dentro da própria casa dela. Certo? Dentro do conceito de família que ela tem. Vamos para a terceira história. A terceira história é a Bela e a Fera. A Bela e a Fera, se você se lembra bem, é um pouco diferente. Aqui, a princesa, ela é muito corajosa, porque ela decide enfrentar a fera que tinha raptado o pai dela. Então existia já existia uma história de amor, ou seja, uma questão familiar, né? Então essa menina, essa princesa, ela vai atrás até esse castelo da fera porque ela quer salvar o pai dela e acaba se colocando em resgate. Só que ela descobre que esta fera, por trás dessa fera existe um coração, existe alguém que ama, né? Eu sou apaixonada por essa história da Bela e da Fera. E de novo, vamos olhar pelos dois aspectos. Quem acredita que o amor é o caminho, vai falar, nossa, o amor, ele enxerga além das aparências. Ele consegue enxergar a bondade de uma pessoa mesmo que esteja mascarada de um monstro. Mesmo que aquela pessoa pareça diferente do que ela de fato está vendo. Ela consegue ver além. Por quê? Por causa do amor, que inicialmente foi um amor expressado na família, né, no símbolo ali do pai, e que depois transpassou isso. Mas quem não acredita no amor desta forma, vai olhar para essa história e vai falar, tá vendo? O homem é o ogro da história, o homem é sempre o ogro, e portanto, a mulher é a que tem a razão. A mulher tá certa. E a mulher foi lá, conseguiu, ela que tem a capacidade de ver, conseguiu enxergar no homem aquilo, tudo que ele é, transformou ele num príncipe que ele estava amaldiçoado, enfim. Então, histórias que geram diferentes interpretações da vida. Aí você fala assim, Carol, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade? Porque hoje nós somos adultos, a gente já sabe o que é a realidade, nós sabemos que muitas vezes a gente pode ter até sido iludido por esses contos de fadas, acreditado em algo, esperado um príncipe encantado, esperado uma pessoa que era uma fera e que se transformaria num príncipe, ou o sapo que vira príncipe, enfim, a gente foi se acostumando e, de certa forma, internalizando essas imagens, mais do que a gente imagina que influenciam, e a gente vai com uma expectativa. E o que acontece, né, com aquele sonho que a gente criou de uma certa forma? O que acontece aqui? Sonhos, eles nascem de diversas formas na nossa mente, principalmente no nosso coração, né? Eles podem ser sonhos que são sonhos de Deus pra gente, então, como Deus sonhou a humanidade e se quebrou em Eva, mas ele não desistiu, ele fez algo grandioso demais depois. Mas ele tem um sonho para cada um de nós, então existe o sonho que é um sonho de Deus para a nossa vida. Existe um sonho que as pessoas comuns ao nosso redor colocam na nossa vida. Então, teu pai, tua mãe sonham algo para você no sentido de te incentivar, de acreditar em você, de falar, não, você consegue. Colocar confiança mesmo. E acabam gerando uma expectativa que você fala, nossa, eu preciso realizar isso. Porque se eu não realizar, essa pessoa vai se frustrar comigo. Eu não quero frustrar as pessoas. E tem aqueles sonhos que são teus, que você fala assim, nossa, eu quero isso faz sentido pra mim, é isso que vai me realizar, é isso que vai me fazer me sentir bem, que vai fazer com que eu deixe um legado. Então são basicamente 3 tipos de sonhos. Acontece que a gente se perde no meio desses sonhos. Como que eu sei, em meio a tanta coisa, tanto barulho, o que é sonho meu? O que é sonho do outro que eu acabei pegando pra mim? E sonho de Deus, será que eu consigo sequer imaginar o que é sonho de Deus pra mim?
sequer escutar o que é sonho de Deus? Será que sonho de Deus eu nem consigo alcançar? Sabe que ontem eu estava conversando com uma moça que está fazendo mentoria comigo. Ela demorou, sem brincadeira, mais de um ano para decidir fazer a mentoria. E nada de errado com isso, cada um tem o seu tempo. Mas o que estava travando ela de dar esse passo era principalmente a aprovação dos outros. Principalmente a aprovação. E ela, a primeira coisa que ela falou, Carol, eu tenho muita dificuldade em dizer não para os outros. Né? Em dizer não para as pessoas. É como se eu precisasse aprovação o tempo todo para aquilo que eu vou fazer. Então, quando eu tô para decidir alguma coisa, se alguém vem e fala diferente, eu já dou um passo para trás, eu seguro. Aí se vem outra pessoa e fala, eu já fico pensando, e daí eu fico, e acabo não realizando aquilo. E é interessante isso porque é uma menina nova de muitos sonhos, uma menina de 25 anos, tô falando menina, é uma mulher, né? Mas tem muitos sonhos. Sonho de ter um negócio próprio, sonho de casar, ter filhos, sonho de ter a casa própria, sonho de ter teu carro, sonho de ter liberdade financeira e vários sonhos. E o que era o diferente dela ali? Eu falei assim, tá, mas você tem tanto sonho. Peraí, com tanto sonho, são importantes esses sonhos para você? Sim, são, eu quero muito realizar. Tá, se a mentoria vai te ajudar a realizar isso, o que de fato foi que te segurou? E num primeiro momento as pessoas sempre falam, é preço segura, né? Por quê? Porque, claro, você mexe no bolso, gente. Quando você mexe no bolso, você fala, não, tem que pensar bem se é isso. Tem que entender se isso é pra mim, tem que entender se isso realmente funciona. Mas o fato é que ela se deparou com uma grande decisão. Eu vou correr de fato atrás do meu sonho? E aqui, veja, aqui tem algo chave pra você hoje. Chave, a chave aqui dessa live. Eu vou falar agora para você. Existem dois aspectos do sonho, um que pode nos travar muito e um que pode nos motivar muito. O que pode nos motivar é o quê? É o sonho pelo sonho. Nossa, isso aqui vale a pena, isso eu sei que eu consigo. Então a pessoa ela tem que se sentir capaz, ela tem que sentir que aquilo é possível, mesmo que seja difícil, e ela tem que sentir que aquilo vale a pena. Né? Vale a pena significa é bom pra mim, é bom pra outras pessoas. Não é só um capricho meu, não é só vou lá comprar uma roupa que me agrada. Não, isso não é um sonho, isso é uma realização de um desejo puro. Um sonho, ele geralmente impacta mais profundamente você, as pessoas que são importantes pra você que estão ao teu redor, em primeiro lugar, e, em última instância, alguém que você nem conhece. Tá? Então, por si só, se você enxerga esses aspectos, é o suficiente, na maioria das vezes, não sempre, para você usar isso de impulsionamento. Mas tem um lado do sonho que ele é muito bloqueador na nossa vida. Que é o quê? O medo da frustração. E essa frustração, ela tem dois aspectos. Tem aquela frustração comigo do tipo, eu descobri que eu não sou capaz de fazer isso. Eu descobri que não é pra mim. Eu descobri que não vai dar e eu me frustrar eu com eu mesma. Mas tem um segundo aspecto que pesa mais, que é com relação aos outros. O que os outros vão pensar se eu quiser isso e eu até tentar isso e não conseguir? Como que eu vou ser vista pelas outras pessoas? Então a gente está falando de reputação. Isso é o conceito de reputação. Reputação é como eu sou vista pelos outros, na minha cabeça. É o que eu acho que eles estão vendo, não é nem necessariamente a verdade, é como eu acho que eles estão me vendo. Então, quando a gente fala de sonho, nós estamos falando de reputação e ninguém quer ter a reputação manchada. Faz sentido isso para você? Se eu tô falando de reputação, então existe algo que se chama risco. Quem que gosta de assumir riscos na vida? O fato é que a gente não tem como fugir dos riscos, eles existem. Mas nós queremos diminuir o máximo que a gente pode de riscos. Então, como que a gente diminui o risco de uma frustração ou de uma reputação abalada? Simples. Eu corto aquele sonho. Por quê? Se eu deixo de sonhar, a minha ânsia em fazer aquilo acontecer, ela pode até continuar existindo, porém, ela não vai se tornar pública.
Eu não vou dizer isso para as pessoas, portanto não existe. Se eu não falei, praticamente não existe. Se eu não imaginei, se eu não sonhei, é como se não existisse. Então eu falo assim, não, isso aqui não é tão importante assim. Se fosse realmente importante, aí é a história que a gente conta para nós mesmos. Se fosse realmente importante, eu estaria indo atrás. Não é tão importante. Só que a gente usa essa questão da importância para mascarar um medo de falhar. Eu tenho medo que eu não vou dar conta disso. Eu tenho medo de não dar conta, tenho medo de falhar, tenho medo, enfim, de não conseguir. E se eu não consigo, as pessoas vão me ver com aquela reputação que eu mais temo. Qual que é o problema de ter uma reputação manchada? Vamos chamar de reputação manchada aqui? Qual que é o problema? O problema maior é que como que fica a minha relação com as pessoas que são importantes? Será que porque eu falhei, elas vão me abandonar? Será que porque eu falhei, elas vão deixar de estar ao meu lado como elas sempre estiveram? Será que vão deixar de me apoiar? Será que eu vou perder essas pessoas que são importantes? Então, por trás de um medo de falhar, por trás de ter um medo de uma reputação, de lutar por um sonho, está isso. Então, se você entende isso aqui, eu vou te falar uma coisa. Se de fato isso for verdade, vamos imaginar, se isso de fato for verdade, e essa pessoa, por causa da tua fala, vamos pegar o pior cenário, você foi lá, você sonhou, você foi atrás e tal, e sei lá, por qualquer motivo não deu certo. Vamos pegar esse pior cenário? Pior cenário, tô pegando aqui. Não é a realidade, tô pegando o pior cenário, provável, mas não é realidade. Aconteceu isso, e essa pessoa, num pior cenário, de fato, te deixou para trás. Não, agora também não é mais importante, não quero, não, isso aqui não dá certo, me afastou, né? Se afastou de mim. Gente, se isso de fato acontece, eu vou te falar, que bênção, que é um livramento que essa pessoa está se afastando, porque se ela está com você, porque você consegue conquistar algo, porque você tem algo, porque você faz algo e não é pela tua essência, mesmo pelo seu ser, quem você é, aí tem que dar graças a Deus que essa pessoa está se afastando. Então, assim, você pode até falar que eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu acho que isso não é ser otimista. Eu acho que vai além. Eu acho que isso, na minha percepção, é ser uma pessoa fiel, verdadeira, honesta com quem você é e assumir o risco de ser quem você é. Eu sei que ninguém gosta de assumir o risco, mas vem cá, se eu me conheço, se eu na busca de um sonho conheço inclusive as minhas limitações e eu uso daquilo como uma oportunidade de crescimento, gente, você quer reputação melhor do que você ser um eterno aprendiz, uma pessoa que está sempre querendo melhorar, que reconhece as tuas fraquezas, as tuas falhas, mas não se prende a elas? Então, tipo assim, a falha em si, gente, é um detalhe. Quantas vezes a gente falha no dia? Se você for fazer uma relação de quantas vezes você falhou hoje, que é ainda 11h30 da manhã, eu tenho certeza que você falhou já durante o teu dia. E isso não necessariamente muda quem você é. Por quê? Nós só nos tornamos aquilo que nós fazemos, ou seja, vamos chamar aqui o pecado e o pecador, né? Nós somos pecadores, mas nós não somos o pecado. A gente não vai se transformar no pecado a menos que a gente esteja conivente com ele, ou seja, a menos que eu comece a justificar aquele ato e eu comece a fazer, aquilo começa a fazer parte de mim. Em vez de eu olhar para o pecado e falar assim, eu posso ser melhor e eu vou fazer diferente, mesmo que eu tenha falhado, em vez de eu fazer isso, se eu aceito, se eu vou falando assim, não, mas não tem problema, mas não é bem assim, veja, mas não seja tão dura com você mesmo. Em vez de você olhar para a realidade e aproveitar aquilo como uma oportunidade para ser melhor, você aproveita para ser o quê? Para ficar na tua zona de conforto e ficar ali, amaciando teu ego ali, né? E em vez daí de transformar aquilo numa oportunidade, você está abraçando aquele pecado. Aí sim a gente tem um risco, aí isso sim é um risco, de se tornar aquele próprio pecado. Mas, de novo, isso é a exceção. Por quê? Porque nós, como criaturas de Deus, nós temos Deus dentro da gente. Deus, ele tá sempre ali jogando luz. Deus é luz, né? E ele fala, peraí, é certo que um cego guie outro cego? Peraí,
um cego guiar outro cego. O que significa isso? Lembra, a mensagem é sempre pessoal, né? Então eu leio como essa mensagem para mim, você lê essa mensagem como para você. Peraí, é certo um cego guiar outro cego, o que isso quer dizer? Eu fiz a transformação em mim para poder estar falando pro outro o que fazer? Peraí, se eu tô falando aqui de sonho para você, eu tô lutando pelos meus sonhos ou eu desisti dos meus sonhos? Porque senão eu tô sendo um cego guiando outro cego. Entende? É nesse sentido. Peraí, eu tô falando do relacionamento daquela pessoa, né? Tô falando, não, faz isso, faz aquilo, isso vai ajudar no teu casamento. Peraí, será que eu sei mesmo? Eu fiz isso já? Eu vivi isso? Eu sei essa transformação? Ou eu tô falando só por falar? Então essa verdade a gente tem que ter nos nossos sonhos. E quando nós abraçamos com esta coragem, e agora eu tô falando, se você sabe que tem um risco, e você sabe que também tem uma motivação muito grande ali de, inclusive, impactar pessoas, impactar você, enfim, deixar um legado, realizar o sonho de Deus na tua vida. Opa, a promessa é grande. Então o risco, ele existe, ele continua sendo grande, mas espera aí, eu tô disposta a fazer minha parte. Então, quando a gente se entra com essa disponibilidade de fazer a nossa parte, mesmo conhecendo os riscos, isso chama-se coragem. E a coragem é o que faz um sonho se tornar realidade. Por que eu afirmo isso para você? Porque a partir do momento em que você matar o teu sonho, você não vai ter mais motivo para querer ser melhor. Você não vai ter uma perspectiva. A aspiração, ela é importante. Você, veja, olha como que Deus é perfeito. Ele criou, ele nos fez essa criatura no mundo, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo que no mundo tereis aflições, mesmo sabendo que no mundo você vai encontrar cordeiro vestido em pele de lobo, mesmo sabendo que, olha, que muitas pessoas vão buscar ser o maior, entre vocês não deve ser assim, seja o menor. Mesmo sabendo que os humilhados depois serão exaltados, mas olha, seja humilde, seja manso e humilde de coração. Então mesmo sabendo, isso é tudo risco que eu estou colocando aqui na palavra de risco, mesmo sabendo de todos esses riscos, Deus é tão perfeito que Ele nos deu uma aspiração. Que aspiração que Deus nos deu? Que promessa que Ele fez pra gente? Promessa de vida eterna. Eu desconheço promessa maior do que essa, né? Para um ser vivo que sabe que vai perder a vida e em um momento você prometer essa vida eterna. Isso é a maior promessa que existe. Não tem como isso ter vindo de um ser humano. Isso é de Deus. Então Deus, ele coloca pra gente um sonho muito grande. E daí o que ele fala? Ele já deu todos os riscos, mas a gente tem uma aspiração, a gente tem esse sonho que eu posso chamar aqui a terra prometida, né? O que é esse sonho? Esse sonho de vida eterna. Peraí, se ele prometeu isso, será que Deus está com medo de eu... Conhecendo a gente, será que ele tem esse medo assim, nossa, mas eu não vou colocar esse sonho não, porque e se eles não conseguirem? E se eles se frustrarem? E se eles quebrarem a cara? E se eles mancharem a reputação do tipo, tentando isso, tentando e cai, e daí desiste e não consegue? Deus pensou nisso? Não. Não. E se ele fez essa promessa, conhecendo a gente, quem sou eu para desistir de um sonho? E você não deveria desistir de um sonho, porque senão Deus não teria dado um sonho tão grande para nós. E para nós não é só um sonho. Quando a gente fala de Deus, é uma promessa real. Que hoje, pra gente, quando você olha na tua vida, você fala assim, é um sonho de santidade, é um sonho de vida eterna, de fazer a vontade de Deus. E isso vai se transformando em pequenas ações, não é assim? No nosso dia a dia, a gente vai pegando pequenas ações. Puxa, se para Deus, Ele constituiu essa família para mim, se ele me deu esse marido, se ele me deu essa esposa, se ele me colocou num casamento, e isso é o sonho dele, nesse momento, e talvez esse seja o caminho que ele está usando, inclusive para essa promessa maior que ele fez, peraí, eu vou desistir desse sonho? Porque frente a esse grande sonho que Deus tem, da vida eterna, nós temos micro-sonhos.
E esses microsonhos, para que eles se tornem realidade na tua vida, existe um caminho. E esse caminho é justamente a conexão deste sonho, microsonho que é o teu, com este grande sonho que Deus colocou pra gente. Então nós temos que validar os nossos sonhos com a vontade de Deus. Isso aqui é o que você precisa, a única ação que você precisa fazer para que o teu sonho se torne realidade. Única coisa. Estou simplificando a tua vida aqui hoje. Simplificando para você conseguir fazer isso. Isso vai te blindar de sonhos que não são seus, de sonhos que são apenas uma vontade de realizar algo, às vezes para o próprio ego. Isso vai prevenir você de perder tempo, de se sentir, de repente, insignificante, porque você vai validar o seu sonho com relação ao que Deus tem. A que Deus tem para você frente a esta grande promessa de vida eterna. Então, aqueles sonhos que você já teve, e aqui vamos começar pelo casamento. Você que não é casado, abra o leque, eu vou entrar no casamento. Dentro do casamento, o que você sonhou? Com coragem. Coragem admitir isso para você. Eu sonhei um casamento de muita paz. Eu sonhei um casamento de muita paz. Eu sonhei um casamento harmonioso, tranquilo. Um casamento onde eu pudesse falar o que eu penso. Um casamento onde eu sentisse que eu sou importante para o outro. Um casamento onde eu consiga viver esse caminho de Deus, esse caminho cristão, esse caminho dogmático da própria igreja dentro do casamento. O que você aspirou? O que você sonhou para o teu casamento? Eu sonhei para o meu casamento um parceiro ou uma parceira que topasse fazer tudo comigo. Quer fazer uma viagem sem programar? Vamos. Quer fazer um exercício? Vamos fazer junto. Quer estudar alguma coisa? Vamos estudar junto. Eu sonhei isso. O que você sonhou? E não esquece por enquanto essa questão do possível, do realidade, se isso é certo ou não. A gente está numa etapa antes. O que foi que você sonhou pro teu casamento? O que você sonhou pro teu casamento? Você sonhou constituir uma família, né? Filhos, uma família grande, quantos filhos? Você sonhou só você, teu marido, ou tua esposa e filhos? Ou você sonhou pai e mãe junto, irmão junto, uma grande família junto? Será que você sonhou morar fora do país e constituir família lá? Será que você sonhou no teu casamento vocês crescerem juntos financeiramente? Será que você sonhou no teu casamento ter momentos só você e teu marido, só você e tua esposa, e isso de uma forma constante, uma vez por ano viajar só vocês? O que você sonhou? Coloca aqui microsonhos, lembra que são microsonhos? Então são sonhos que não importa, eu não quero saber se isso parece grande ou pequeno para você, possível ou impossível, não. O que você sonhou? O que foi que você sonhou pro teu casamento? Talvez você esteja num ponto assim, Carol, nem lembro mais, faz tanto tempo. Nossa, Eu esse ano faço 14 anos de casada, eu acho que é muito, mas nem é tanto assim, né? Tem gente que tá 20 anos junto mais. Tem gente que acabou de ter filho, tá começando a se questionar. Não tô mais me sentindo mulher, tô me sentindo mãe só. Não sei se você já passou por isso. Mas o que você sonhou lá atrás? O que você sonhou? Se você não tivesse sonhado, você não teria casado. Te garanto isso. Ninguém casa sem sonhar. Por quê? Porque você tá literalmente entregando a tua vida nas mãos de outra pessoa. Você tá abrindo mão de tudo aquilo que você conhece, que é ser filho. Todo mundo nasce para ser filho, tá? Todo mundo nasce sabendo ser filho. A gente é filho de Deus em primeiro lugar, depois a gente é filho do nosso pai, da nossa mãe, a gente sabe ser filho como ninguém, a gente é um ótimo... Nossa, quer saber ser filho? Nossa, sou especialista em ser filho. Agora, deixa de ser filho e vai ser esposa, vai ser esposo. A gente só se dá conta de que isso acontece, essa mudança acontece, quando você vai para essa mudança. E ninguém te ensinou isso antes. Não de uma forma
assim, ó, isso dá certo, isso dá errado, ó, vai acontecer isso no teu casamento, em algum momento vai acontecer, você já sabe, ó, lida dessa forma. Ninguém te falou isso, ou falou e eu não tô sabendo. A gente não tem isso, nem dos nossos pais que já passaram por isso. Por quê? Porque todo mundo foi aprendendo conforme dava, né? Então, qual que foi o teu sonho? Eu tô assistindo uma série que fala justamente disso. É uma série bem... mexe assim com lúdico, com coisa assim totalmente criada mesmo, sabe? Mas essa série ela fala sobre a importância dos sonhos, né? Então lá tem um roteiro em que, enfim, existe um deus dos sonhos e esse deus ele é raptado por um ser humano, é uma coisa bem louca assim, sabe? Mas traz mensagens muito... que fazem a gente pensar, sabe? O que é o ser humano sem o sonho? Gente, se isso não fosse importante, eu vou insistir nisso. Se não fosse importante, Deus não tinha dado para nós uma aspiração tão grande. Se isso não fosse importante. Ele teria deixado a gente assim, ó, vai vivendo aí conforme dá, tá? Vai fazendo aí conforme vai dar as coisas, tá bom? E depois a gente se fala, depois eu te falo o que vai vir em seguida. Não, Deus não fez isso. Por quê? Porque Ele sabe que a gente é movido a sonhos. Então a gente tem que resgatar. Ah, eu não consigo mais, Carol. Começa a sonhar pequeno. Micro sonhos. Começa a sonhar com uma coisa pro teu fim de semana. Começa a sonhar com uma coisa pro teu dia. Uma coisa tua. Começa a entender o que você gosta, o que é importante pra você. E mais do que isso, o que Deus pede pra você. Mas, Carol, como que eu sei o que Deus pede pra mim? Eu já dei dicas pra vocês disso, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai lá. Evangelho do dia. Você não precisa de esforço pra isso. Digita na internet. Vai no aplicativo da Obra Evangelizar. Pega lá o Evangelho do dia e lê o Evangelho do dia. Começa por aí. Pega, às vezes, um padre falando sobre aquele evangelho pra você ter uma explicação melhor. Faz isso. Por quê? Por que o conectar-se com Deus te ajuda a ter mais sonhos? Porque os sonhos que são de Deus, ele vai revelar para você. Ele vai revelar. E muitas vezes é um sonho que é mais palpável do que a gente imagina. Muitas vezes o sonho ele está mais perto da nossa realidade do que a gente imagina. A gente tende a jogar o nosso sonho para longe, do tipo... clássico, quero fazer uma obra de caridade, então eu vou lá para a África ajudar as crianças que estão com fome, famintas, coitadinhos, são tão magrinhos. E, gente, eu morro de dó. Mas vem cá, o meu único sonho de ajudar alguém com fome tá lá na África, e para eu ir lá, eu preciso gastar uma grana, porque passagem aérea internacional tá caro pra caramba, tenho que juntar um dinheiro, eu tenho que dispor de tempo, porque afinal, se eu tô indo tão longe, eu vou ter que ficar no mínimo lá, sei lá, 15 dias para valer a pena, para conhecer, para conseguir fazer um trabalho, então eu preciso de tempo, e às vezes eu não tenho tempo, né? Tô trabalhando, mal tenho dinheiro, não posso largar o trabalho, porque daí não tenho nem tempo nem dinheiro. Então, assim, a gente coloca os nossos sonhos de forma que, eu tenho um sonho lindo, nossa, maravilhoso, olha que sonho lindo. Só que eu tô preservando no fundo a minha reputação. Eu sei que é um sonho que tá tão fora da minha realidade que eu sei que eu não vou nem ter condições de tentar realizar. Então, de novo, a gente cai naquela armadilha de deixa quieto. É um sonho tão bonito que eu vou deixar ele como sonho, não vou correr atrás. Então, cuidado com isso. Pegue micro sonhos, pegue sonhos pequenos. Eu sei que dá o mesmo trabalho praticamente, né? Se sonhar grande de pequeno, mentalmente falando e exclusivamente falando de criação, processo criativo, eu criar uma história pequena, um sonho pequeno, ou eu criar um sonho grande, é o mesmo trabalho. Só que não ipsis literis, não ao pé da letra. Por quê? Porque ao pé da letra seria dizer que a mesma energia que eu demando para criar um sonho pequeno, eu demando para criar um sonho grande. E não, porque daí, à medida que eu tento criar um sonho grande, eu mesma vou combatendo aquela energia de criação. Porque eu acredito já que não é possível na minha mente, então não sou nem capaz de ampliar aquele sonho. Então a gente tem sim uma resistência. Então comece com micro sonhos, com coisas pequenas. Com sonhos pequenos. Porque não subestime a capacidade que tem um sonho pequeno.
as menores ações que nós temos, as menores melhorias que nós fazemos, são as que causam maior impacto. Sabia disso? Por quê? Porque a gente cria menos resistência. Então é melhor que eu realize algo pequeno, mas que eu realize e que em seguida eu dê um outro passo e outro passo e outro passo, e quando eu vou ver, fiz grandes coisas. Então é para quebrar a nossa própria resistência que pequenas atitudes fazem a diferença, que pequenos sonhos vão te levar a um sonho maior. Eu sonhei um casamento onde fôssemos uma família dentro da igreja. Isso, sonha. Se isso é um sonho, mantém. Mantém o sonho e persista no sonho. Existe risco? Existe. Qual que é o risco? Ah, sei lá, de repente na tua cabeça e se eu não conseguir isso? Gente, mas espera aí, deixa eu fazer uma pausa aqui. E a nossa fé? Se a nossa fé é de um Deus que tudo pode. Se ele tudo pode, então, o que está acontecendo que não está indo para frente esse sonho? Será que eu estou travando? Então, peraí, e se eu começar a fazer a minha parte certa, do jeito certo? E se eu começar a entender que atos que eu preciso ter para que isso seja possível? Para que eu facilite esse caminho? Para que eu abra este caminho, pelo menos? Para que pelo menos eu não atrapalhe. Muito ajuda quem não atrapalha, já ouviu isso? Muito ajuda quem não atrapalha? Então, pelo menos eu não atrapalhe a ação de Deus. Põe esse sonho escrito lá. Bota esse sonho escrito. Mentaliza isso todos os dias acontecendo na tua cabeça. Olha a importância da gente criar um sonho. Começa a mentalizar, porque quando você começa a mentalizar, você começa a ver que isso é possível. Porque se você consegue criar na tua mente, você consegue criar fora da tua mente. É igual uma árvore. Você olha para uma árvore, eu tô olhando aqui, tô vendo um pinheiro. Pinheiro no Paraná tem muito, gente, acha a coisa mais linda. O pinheiro que eu tô vendo aqui, eu vejo, né, ele alto com a copa dele lá no alto, eu não vejo a raiz dessa árvore. Mas eu sei que embaixo da terra existe uma raiz. A nossa mente é igual a esta raiz. É igual. Você cria a raiz, algo que você não vê, tá na tua mente. E depois isso vira realidade. A copa da árvore é a tua realidade. É a árvore. Você está vendo a árvore, é você acontecendo. Então primeiro você tem que criar a raiz. Como é que a gente cria a raiz? Escreve esse sonho de forma bem detalhada. Ó, como a Beatriz aqui escreveu, tá bem detalhado. Eu sonhei com o marido que gostasse de passear, de viajar, de fazer caminhada juntos, de irmos à missa, participar dos grupos da igreja, enfim, uma parceria juntos, tá? Vamos por partes. E eu não vou conseguir concluir isso aqui, gente. Isso aqui é um método para fazer isso acontecer, não é em um encontro aqui, mas eu quero te dar uma pista maior. Você escreveu isso? Tá claro o que você quer? Tá bom, tá claro. Você vai começar a mentalizar isso todos os dias. Por 5 minutos você vai literalmente imaginar isso acontecendo. Imaginar, pensamento. Ah, então você acorda, sei lá, você acorda e vai fazer uma caminhada. Então você vai sonhar, você vai sonhar aqui na tua mente, você vai imaginar. Você saindo caminhar com o teu marido. Onde você tá? Você tá num parque? Você tá numa esteira dentro de uma academia? Você tá caminhando no teu bairro? Você tá numa praia correndo? O que você tá fazendo? Qual que é a imagem? Traz essa imagem. Olha, trabalha todos os seus sentidos. Olha para esse lugar que você tá mentalizando, como que ele é. Tem árvore? Qual a cor que você tá vendo? Então vê o verde das árvores, vê o azul do céu, céu ar livre, vê a roupa que você tá vestindo, sente a roupa que você tá vestindo. Sente a brisa, então trabalhar com os sentidos, escuta o barulho do ambiente, vocês estão conversando, vocês não estão, tá cada um com fone de ouvido ou não. Você vai mentalizando isso por 5 minutos por dia, todos os dias você vai fazendo isso. Isso é o criar as raízes, mas é claro que não para por aí, gente, porque não é mágica. Existe daí a tua parte de comportamento. Então as tuas atitudes no dia a dia que vão fazer com que o caminho se abra. Por quê? A gente não tem a capacidade de mudar o outro, mas nós temos a capacidade de mudar a nossa. E a nossa mudança influencia o outro. Então, mudando em você o teu comportamento, existe uma chance maior do outro mudar. Mas nunca você vai fazer algo, tipo, eu vou fazer isso só para o outro mudar. Não, você tem que fazer por você. E como consequência, talvez o outro mude, mas não pode ser o objetivo principal.
Você vai mentalizar na tua cabeça, você que manda. Você imagina o que você quiser na tua cabeça. É tua cabeça. Você imagina o impossível se você quiser. E cria mesmo, que não vai fazer mal isso não. Agora, precisa ter a outra parte, que é a parte real. A parte da realidade material, chamemos aqui. Porque o outro também é real, ele vai se tornar real. Só que você não vê, ele é totalmente abstrato. A parte real é a parte do teu comportamento. E para isso existe método, existe ordem das coisas, existe entender a cabeça do outro, existe entender como que a tua ação gera uma reação, existe um manual para isso, tá? Mas o primeiro passo você já sabe. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Sonho casar na igreja. Sou casada no civil há 20 anos. Olha um sonho para você começar a pensar e estruturar esse micro sonho ali. O que eu preciso fazer? O que falta? Entender assim, o que realmente falta pra gente casar? Puxa, será que é alguma coisa? Às vezes é muito mais simples do que a gente pensa. Será que, por exemplo, eu tenho os sacramentos para casar na igreja? Ai, meu marido não tem o sacramento. Bom, então eu já sei que a gente precisa ter o sacramento. Então, como que eu vou trabalhar isso? Né? De que forma que eu vou convidá-lo? De que forma que eu vou mostrar benefícios para ele? Enfim, aí tem que saber o ponto que tá. Mas começa no sonho, começa nessa aspiração. Não é à toa que Deus colocou uma aspiração grandiosa pra gente. Lembra sempre disso. Lembra sempre disso. Meu sonho era ter parceria, companheirismo. Gente, olha isso. Companheirismo, a pessoa, companheira, né? Quem casa pra ficar sozinho? Então, se fosse pra ficar sozinho, ficava sozinho, já tava solteira. Então, se eu casei é porque eu quero alguém companheiro, não é isso? Então, é mentalizar, é entender e depois, claro, desmistificar isso com metodologia de comportamento mesmo. Perdi a vontade de sonhar, porque meu marido não aceita nada. Se precisa ir a um almoço, ele não vai. Para uma festinha de aniversário, tenho que ir sozinha, então deixei de sonhar. Mas só que isso é triste, sabe por quê? Porque a primeira pessoa que perde nessa história é quem deixa de sonhar. Porque o teu sonho é o que vai te motivar. E outra, você não precisa ter sonho só com relação ao outro. E os teus sonhos? Porque a gente não pode delegar pro outro. A gente não pode ser igual a bela adormecida que tá esperando alguém vir me acordar para eu despertar. Não. Eu não posso me colocar na mão do outro desse jeito. Não é justo com a gente. Não é justo. Então você pode sonhar sonhos comuns, ou seja, sonhos que envolvem o outro na tua vida? Claro que você pode, mas se você se restringir a isso, e daí você pega essa frustração e fala, não sonho mais porque dói demais sonhar, porque não vou realizar mesmo. Tá, mas e os outros sonhos que você pode, que depende mais de você? Você tá trabalhando isso? Porque às vezes a gente bloqueia um sonho com o outro porque nós não temos essa capacidade de sonhar. É igual a pessoa, a mulher que às vezes vem com a gente, vem pra mim e fala assim, Carol, a gente não tem mais diálogo. Eu falo assim, tá, que tipo de conversa que vocês têm? Ultimamente só briga. Tá, mas e antes? Que tipo de conversa que vocês tinham? Aí a pessoa vai ver, vai fazer uma análise, nunca teve uma conversa prazerosa. Tipo assim, uma conversa, você agrega. Você fala dos interesses do outro, você mostra esse interesse, você é uma pessoa agradável para conversar, aí a gente fica a vida inteira só cobrando, só, né, não, porque você não faz isso, a nossa conversa só sabe cobrar, a pessoa só sabe cobrar. E de repente ela tá cobrando um diálogo de qualidade, sendo que ela não sabe fazer isso. Então ela tem que primeiro aprender. Então, tirar o cisco do olho para não ser dois cegos, né, um guiando o outro, é isso. Deixa eu primeiro aprender. Às vezes eu vou me deparar que eu tô cobrando um sonho que eu não sei fazer isso. E eu preciso aprender. E tá tudo bem, dá para aprender. Tudo na vida dá para aprender. É só a gente querer. Eu sonhei com um marido parceiro, aquele amigo de todas as horas. E Deus me deu. Casei com 17 anos, são 20 anos juntos, só gratidão a Deus pelo meu casamento. Ai, bênção. Tá vendo? Se um dia eu falar com a Aldeneide, ela vai contar o segredo pra gente do que ela faz. Porque tem certeza que tem o dedo dela aí. Amo ir ao cinema, mas prefere assistir um filme em casa. Tudo bem, diferenças. Como que a gente lida com as diferenças? Um pode ser mais caseiro, o outro pode ser mais rueiro. Tudo bem. Então como que a gente faz? De vez em quando vamos no cinema, de vez em quando vamos fazer em casa, então uma hora a gente faz do teu jeito, outra hora do meu jeito. E fazendo esses ajustes. Eu sei que não é assim, né, gente? Precisa de
todo um alicerce antes, não é de uma hora para outra. Você chegar lá agora e falar isso, talvez ele não te ouça, precisa uma preparação, precisa um alicerce, precisa saber o que vai fazer. Sonho casar na igreja. Outra pessoa querendo casar na igreja. Vai lá, gente. Sonhei ter 6 filhos, mas as minhas gravidezes eram de muito risco. Tive 3, mas na minha última gestação tive complicações graves, meu bebê não resistiu. Sou mãe de anjo mesmo, e com isso fique tranquila que teu anjinho tá lá no céu, viu? Tá com certeza lá. Mas ó, tá bom, teve um sonho e não realizou por realmente alguma limitação, então seja muito grata pelo que você tem de realização hoje, que isso também é muito importante, né?